Olá, nossos queridos irmãos do projeto Contribuição. Boa tarde. Nós somos muito gratos a vocês, somos Cláudio e Deise Martinoves, que estamos trabalhando aqui nesta região de Leiria, em Portugal. E a Deise teve uma infecção no dente e nós agora voltamos agora de lá para o tratamento, que deveria ser o começo do tratamento, mas complicou-se mais, terá que ser feito implante e não somente restaurar a coroa do dente. Nós agradecemos imensamente a vocês que contribuíram conosco no valor de R$3.000 para apoiar esse tratamento. Muito obrigada. Deus continue a abençoar o projeto Sim. Contribuição. Um grande abraço a todos. Abraços.